Edward Theodore Guy. Poucos nomes despertam tanto pavor ou deixaram uma marca tão profunda na cultura americana quanto esse. Aqui no Brasil, muita gente não ouviu falar dele, mas os ecos dos crimes que ele cometeu atravessam fronteiras. O que você vai assistir agora é uma visão direta e perturbadora de um mundo de violência real. Este conteúdo não é indicado para pessoas sensíveis ou menores de idade. Não é ficção, não é cinema. É um caso verdadeiro, inquietante, que colocou à prova a polícia e toda uma comunidade. Agora vamos acompanhar apenas um fragmento da história de Ed Gein, o homem que tirava a pele de suas vítimas. What kind of a man did you know him as? Well, a nice man, just like anybody else. Olá pessoal, me chamo Ed, sejam muito bem-vindos em meu canal. Como se conta a história de alguém tão monstruoso, tentando entender o lado humano, suas fragilidades? Honestamente acho que não. Edgar aterrorizou uma cidade inteira, profanou memórias, destruiu famílias e tirou a vida de pelo menos 2 pessoas inocentes. Ele nasceu humano, mas as suas ações foram monstruosas. Mesmo décadas depois, o túmulo dele ainda recebe visitantes, algo quase inacreditável. Mas aqui nós não vamos tentar entrar na cabeça de Ed Gein. Isso seria como encarar um sol sombrio. Você não deve, não pode olhar diretamente. O que vou te mostrar é uma perspectiva do xerife responsável por capturá-lo. E claro, o caminho que levou à criação desse psicopata, especialmente a influência de sua mãe, Augusta. É por esse ângulo que vou narrar o caso real de Ed Gein. Tudo tem limite, e o xerife Art Shelley descobriu dele em novembro de 1957. Ele tinha apenas 32 anos, mas já tinha presenciado coisa que muitos policiais não veem em toda a carreira. E naquele mês, seu limite estourou. Dentro de uma sala de interrogatório tomado por repulsa, Shelley segurou a cabeça do suspeito e lançou contra a parede de tijolos. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Só parou quando a adrenalina começou a baixar. Ele ignorou um distintivo, o juramento, a lei. Foi a única reação que conseguiu ter depois de ouvir a confissão do suspeito. Confissão completa, detalhada e acompanhada de risadas. Faltou muito pouco para que tudo terminasse ali mesmo, naquela sala. A confissão acabou anulada por excesso de força policial. Mas para entender a atitude de Shelley, precisamos voltar no tempo, muito tempo atrás. Décadas atrás. Vamos conhecer Augusta Wilhelmine. Na verdade, Augusta Wilhelmine Lerch. Mas antes queria pedir sua inscrição. O canal ainda é novo, esse é o primeiro vídeo, mas com a ajuda de vocês, tudo isso pode ser possível. Então fica por aqui, se inscreve e vai conferir o conteúdo que faço com tanto cuidado. Agora, vamos conhecer Augusta Wilhelmine. Nascida em 1878, às margens do rio Mississippi, no estado de Wisconsin, filha de imigrantes alemães que fugiram da perseguição religiosa na antiga Prússia. Ela era uma entre 8 irmãs, todas criadas dentro de um ramo extremamente rígido da igreja luterana. Para esse grupo, cada ação humana era contaminada pelo pecado e toda a humanidade merecia condenação eterna. Augusta cresceu nesse ambiente sufocante. Aos 22 anos, casou-se com George Philip Gein, carpinteiro, caçador e trabalhador do couro. Ele também era descendente de alemães e por isso carregava um sobrenome incomum nos padrões americanos. Após o casamento, Augusta adotou o nome Augusta Gein, mas ela lamentou essa decisão quase imediatamente. George não seguia a mesma fé e era alcoólatra. Ainda assim, Augusta não poderia se divorciar, a religião não permitia. Então ela se dedicou aos filhos. Primeiro nasceu Henry e depois Edward. Augusta vendeu a mercearia e comprou um pequeno sítio afastado, acreditando que assim poderia criar os filhos longe da imoralidade do mundo. Foi o pior dos erros. Ela ensinou aos meninos que todas as mulheres eram pecadoras, exceto ela própria. Segundo Augusta, qualquer mulher era um instrumento do demônio. As crianças iam à escola, mas ao voltar recebiam lições pesadíssimas, todas baseadas nas mais violentas do Velho Testamento. Henry, o mais velho, cresceu relativamente bem. Já Edward, sensível, tímido, frágil, tornou-se cada vez mais dependente da mãe, proibido de fazer amigos e incapaz de criar vínculos fora de casa. Quando o pai, George Gein, morreu em 1940, aos 66 anos de idade, Edward e Henry passaram a trabalhar para sustentar Augusta, mas Augusta continuou moldando Edward à sua imagem. Ele deveria permanecer virgem, fiel a ela para sempre.
pois sexo era um pecado absoluto. Henry tentou seguir a sua própria vida, apaixonou-se por uma viúva e tinha planos de ir morar com ela. Tentava também abrir os olhos do irmão para o fanatismo da mãe, sem sucesso. E então, em 1944, Henry morreu num incêndio. As circunstâncias nunca foram esclarecidas. Ed disse que os dois faziam uma queimada controlada no mato, que as chamas saíram do controle e só depois de tudo apagado, Ed mencionou que o irmão havia desaparecido. E ele foi encontrado caído, de bruços, sem queimaduras, mas com ferimento na cabeça. Mesmo assim, a polícia anotou apenas asfixia por inalação de fumaça. Sem autópsia, ninguém percebeu o perigo. Augusta sofreu um derrame no mesmo ano e ficou sob cuidados de Edward. E pouco antes de morrer, deixou mais uma profunda marca no filho. Certa vez, ao visitar um fazendeiro chamado Smith, ela viu um homem espancando um cachorro até a morte. Uma mulher saiu para tentar impedir. Augusta não se horrorizou com o espancamento, mas com o fato de haver uma mulher na casa, já que Smith não era casado. Chamou-a de prostituta e proibiu Ed de negociar com eles novamente. No final de 1945, Augusta morreu aos 67 anos de idade. E Edward ficou sozinho com seus pensamentos, seus traumas e sua crescente escuridão. 12 anos depois, ele teria o rosto prensado contra uma parede de tijolos. Em 16 de novembro de 1957, um sábado, segundo dia da temporada de caça ao cervo, Bernice Warden estava na loja de ferragens da família, como fazia há 15 anos. Era um dia de pouco movimento, já que quase todos estavam caçando. Às 5 horas da tarde, seu filho, o assistente de xerife Frank Warden, decidiu passar na loja ao sair do trabalho. Encontrou a porta destrancada, o interior vazio, a caixa registradora estava aberta e uma trilha de sangue indo em direção aos fundos. No chão, uma cápsula de rifle calibre típico usado por caçadores. Frank ficou paralisado. Aquilo lembrava exatamente o desaparecimento de Mary Hogan, ocorrido 3 anos antes. Mesma cápsula, mesma trilha de sangue, mesmo tipo de local. E Frank lembrou de algo. No dia anterior, um cliente muito peculiar tinha visitado sua mãe, Ed Gein. Ele havia perguntado de forma totalmente fora do comum se Bernice queria sair para patinar e também perguntou se a loja abriria no dia seguinte, dizendo que passaria lá para comprar anticongelante. Frank verificou o talão de recibos e o último registro escrito por Bernice era justamente venda de anticongelante. A polícia foi até a propriedade dos Gein para conversar com Ed, mas ninguém respondeu. Frank insistiu e mais tarde o xerife Art Shelley foi até lá como um assistente. Era noite, sem eletricidade, o terreno estava completamente escuro. Shelley decidiu começar pela cozinha de verão, uma estrutura ao lado da casa. Ele acertou em cheio. Ao entrar, viu algo suspenso em ganchos, pendurado pelo teto. Achou que fosse um cervo, mas não era. Era o corpo de Bernice Warden, de cabeça removida, aberto como se fosse um animal abatido. Shelley saiu correndo e vomitou ali mesmo. Ao voltar, encontraram a cabeça de Bernice dentro de um saco, os órgãos num balde e o coração dentro de um forno a lenha. Foi acionada a perícia da cidade de Madison e policiais de vários condados se reuniram para 2 missões: encontrar Ed Gein e revistar a casa. Quando entraram na residência, com holofotes iluminando todos os 9 cômodos, descobriram algo que jamais esqueceriam. Uma casa aparentemente comum, mas que por dentro parecia um laboratório macabro. Havia tigelas de crânios humanos, cadeiras montadas com ossos, estofamentos de pele, abajures, mesas, lixeiras, tudo usando restos humanos. Tinha pele, unha, narizes, lábios, seios, órgãos e uma máscara feita de rostos, entre elas o rosto de Mary Hogan, desaparecida 3 anos antes. Havia também uma roupa completa costurada com pele feminina, o cinto com 8 mamilos e dezenas de ossos. Ed foi encontrado jantando na casa de um vizinho, preso por Art Shelley. Apareceu nas fotos sorrindo. Durante o interrogatório, confessou o assassinato de Bernice com detalhes frios. Foi nesse momento que Shelley perdeu o controle e bateu a cabeça de Ed Gein contra a parede. Esse depoimento foi descartado, mas não fez diferença. Ed repetiu tudo nos interrogatórios seguintes. Durante anos, a investigação concluiu que a maior parte dos restos encontrados vinha de túmulos violados. Ed desenterrava mulheres recém-falecidas, tentando montar uma pele feminina para se transformar na única pessoa que ele amou: sua mãe.
Augusta. Em 1968, após 11 anos considerado incapaz de ser julgado, Edgar finalmente enfrentou o tribunal. Foi condenado pelo assassinato de Bernice Worden, mas declarado legalmente insano. Passou o resto da vida em instituições psiquiátricas até morrer em 1984, aos 77 anos. Vítima de câncer no pulmão. A casa onde cometeu seus crimes seria leiloada em março de 1958. Mas dias antes pegou fogo misteriosamente. O corpo de bombeiros de Plainfield, comandado por Frank Worden, demorou para chegar, embora a distância fosse de apenas 10 km. Nada foi investigado. O xerife Art Shelley morreu um mês antes do julgamento, vítima de um ataque cardíaco aos 43 anos. Sua família contou que ele viveu atormentado por tudo que viu naquela casa. Tinha medo de testemunhar, medo de reviver tudo, medo de admitir que espancou o suspeito e morreu carregando uma culpa que não era sua. Edgar não foi esquecido. Inspirou Psicose de Alfred Hitchcock, inspirou O Silêncio dos Inocentes com o assassino Buffalo Bill, inspirou O Massacre da Serra Elétrica, virou livro, filme, documentário, série, camiseta, um pedaço sombrio da cultura ocidental. E deixa perguntas até hoje. O mal nasceu nele ou Augusta o criou assim? Por que figuras monstruosas recebem tanto fascínio enquanto os verdadeiros heróis são esquecidos? Não tenho respostas. Só sei que Augusta estava certa em uma coisa: a maldade faz parte do ser humano. Obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até a próxima.